Olá, este é o primeiro vídeo de HTML e agora vamos falar um pouco sobre o que é HTML e a sua história. O HTML é a linguagem de marcação usada para desenvolver sites para a web e ela é lida apenas por navegadores. Essa linguagem foi criada junto com o HTTP. O HTML foi desenvolvido originalmente por Tim Berners-Lee no CERN, Centro Europeu de Física de Partículas. No começo do HTML, foi criado com a intenção de organizar as pesquisas de Tim. Ele queria um lugar onde estivessem todas as pesquisas dele e que fossem de acesso rápido e fácil. Tim Berners começou na CERN como engenheiro contratado por 2 anos. Logo depois, ele era responsável por cuidar dos trabalhos de engenharia de seus alunos. Esse era o seu objetivo principal no CERN. Mas, após algum tempo nesse ramo, ele percebeu que era preciso uma ferramenta para compartilhar os estudos e organizar sua pesquisa. Daí surgiu a web. Em 1980, Tim apresentou um projeto baseado em hipertexto, ou seja, hypertext, denominado Inquire, o que foi inicialmente programado em linguagem Pascal. Em 1989, foi a primeira proposta para a sua criação, onde ele estava com um projeto planejado para ser posto em execução. Em 1990, tiveram a primeira comunicação, que foi bem sucedida entre um cliente HTTP e o servidor pela internet, que na época era muito pouco utilizada por pessoas comuns. Era mais utilizada pelo governo dos Estados Unidos para a comunicação entre bases do exército. Em 1991, o primeiro website foi colocado no ar, feito por Berners, apenas com a página de texto. Nele foi explicado o que o World Wide Web era e como instalar um navegador, entre outras coisas. E foi considerado o primeiro diretório online do mundo, já que foram feitos hiperlinks para outras páginas da internet. Em 1992 foi lançado o www, World Wide Web, que era uma biblioteca de desenvolvimento. Todos os sites criados eram feitos nessa biblioteca, que se tornou uma rede de alcance mundial. Em 1994, a W3C foi criada com o intuito de padronizar o desenvolvimento web, para que não ficasse cada desenvolvedor fazendo algo diferente e que fosse mais fácil a leitura de dados padronizados, mas com a liberdade de desenvolvimento dentro dos padrões. Em 1995, foi criado pela W3C um novo padrão HTML, o HTML 2.0. Em 1997, o HT 2.0 foi atualizado e passou a ser a versão 3.2. Em 1998, o padrão 4.0 do HTML foi lançado oficialmente. Em 1999, o padrão 4.1 foi lançado para todos. E em apenas 2014 ocorreu a nova atualização do HTML, que até os dias de hoje usamos, e é o HTML 5.0, o mais recente lançado. Mas você deve estar se perguntando, como eu consigo acessar o conteúdo de um site utilizando a internet? Bom, o seu navegador ele faz o seguinte processo sem que você veja. Ele manda o IP de busca para o HTTP ou HTTPS. Isso passa pela internet ou roteamento interno, que passará por outra linha de HTTP ou HTTPS. A busca será enviada para o servidor, que irá buscar o arquivo de web em HTML. Este arquivo retornará para o servidor, que passará por todo o caminho de volta via internet ou roteamento interno, e mandará o arquivo para o navegador. O navegador ele lê todos esses arquivos e mostram ele numa tela de fácil acesso para o usuário, que fazem a interpretação ficar bem mais fácil. Mas onde desenvolver códigos HTML? A linguagem HTML ela não é preciso um compilador. Ela pode ser desenvolvida em qualquer tipo de documento de texto. Mas, é claro, existem alguns IDEs que ajudam no desenvolvimento, como por exemplo o Visual Studio, o Sublime Text, o Notepad, entre outros. Algumas características do HTML é que, para criar uma página em HTML, é preciso colocar o arquivo com extensão em .html, o arquivo que será lido no navegador.
Algumas das características do HTML é que para criar em HTML é preciso colocar o arquivo com extensão em .html, o arquivo que será lido pelo navegador. Já dentro do IDE, você virá aqui em File, virá aqui em Save As, ou usar o comando Ctrl Shift S. Aqui abrirá essa página e você escolherá aqui na esquerda aonde você quer salvar. Bom, você pode vir aqui escolher um nome para o seu arquivo, como por exemplo explicação. Virá aqui em tipo, você usará o scroll do mouse e irá procurar o primeiro HTML que aparecer. Aqui do lado do nome você usará um .html para garantir que realmente salvou em HTML. Bom, agora, como podemos ver, uma IDE te ajudará a completar o texto, se for salvo em HTML realmente. Por exemplo, desse jeito. Ele completará o texto para você. Outra característica do HTML é que a linguagem HTML não diferencia as letras maiúsculas das letras minúsculas. O código HTML usa como base as estruturas chamadas de tags. Tags são itens delimitados pelos sinais de menor que e maior que. Dentro dessas delimitações, o nome escrito logo após o menor que será o nome da tag que vai ser usada. Para dizer que está no fim da tag, deve-se declarar a tag de novo adicionando o barra antes do nome. Aqui veremos um exemplo disso. Quando você vai criar uma tag, você terá que usar o menor que e o nome dela, por exemplo, o HTML. Aí você usa o maior que. Caso você queira fechá-la, você usará o menor que, o barra e o nome da tag. Como é uma ideia, ele completou sozinho para mim. Em toda a página HTML, se tem uma estrutura padrão para se conter as tags. Nessa estrutura é contida o HTML, o head e o body. Poderemos ver aqui no exemplo a seguir. Abriremos aqui o HTML. Este IDE já dará todo o código para nós. Aqui temos o HTML abrindo e fechando lá embaixo, o head abrindo e fechando e o body logo abaixo do head, abrindo e também fechando. As tags podem ou não possuir atributos. Os atributos são definidos logo depois do nome da tag. Eles têm o nome do atributo, o sinal de igual e um valor entre aspas. Aqui usaremos o input como exemplo. Nós colocaremos input, type, que seria o atributo dele, e aqui dentro do type escolheremos, por exemplo, o text, que ele será do tipo texto. E logo depois nós fecharemos o input, desse jeito. Como nós podemos ver, após colocar o input do tipo text, apareceu no nosso site essa caixa de texto. Ela pode servir para pegar textos que o usuário digitar na escolha dele. Por exemplo, desse jeito. Em seu código, você pode fazer comentários para te ajudar a lembrar de certas coisas. Esses comentários não irão interferir no código em si e nem irão aparecer na sua tela do site. Bom, para você criar um comentário, você irá usar os seguintes passos. Você abrirá o menor que, colocará um ponto de exclamação e 2 traços. O que você escrever a seguir será um comentário, como por exemplo: assim, quando você quiser fechar o comentário, você colocará novamente 2 traços e colocará o maior que. Logo, essa parte do texto que está entre os 2 traços será o seu comentário. A tag HTML determina o início e o fim da sua estrutura da página, como podemos ver aqui. A tag head
determina todas as configurações da página. O que tem dentro dela não será exibido diretamente na página. O tag Title é a tag que dará título para a sua página, que aparecerá no guia do navegador. Tudo que estiver entre a abertura da tag e o seu fechamento será o título. Por exemplo, assim ficará na aba de guia esse nome para o seu site. Logo após colocarmos o título do site como site de teste, aqui na aba apareceu como site de teste o nome do seu site. A tag Body é o lugar que contém todo o conteúdo da página e deve ser implementada depois da tag Head, como tem aqui. É nela também que nós colocamos a maior parte das tags, como por exemplo a tag P. A tag P ela representa um parágrafo e tudo que tiver entre a abertura e a finalização da tag será considerado uma linha de texto, como por exemplo isso ficaria em um texto dentro do site. O texto gravado dentro da tag P ficaria desta forma no site. A tag BR serve basicamente como uma tag para quebra de linhas. Coloque a tag BR onde você quiser quebrar a linha e o resto pulará uma linha para baixo, e ela pode ser usada tanto dentro como fora do parágrafo. Aqui usaremos a tag BR dentro desse texto. Ela funciona da seguinte forma: essa parte do texto ficaria numa linha. A parte depois da tag BR irá para a linha de baixo, desta forma. Esta é a parte do texto que ficou antes da tag BR, e esta é a parte logo depois. Notem que essa parte do texto estava na mesma linha, e depois da tag BR ela foi para a linha de baixo. É assim que funciona a tag BR. A tag H1 e H7 são determinações de tamanhos para títulos, sendo o H1 o maior tamanho e o H7 o menor tamanho. Aqui nós usaremos um exemplo. Aqui colocaremos o H1 e colocaremos olá entre a frase. E dessa forma usaremos o H2 com o mesmo texto para que vocês possam ver a diferença. E isso até o H7. Dessa forma, iremos ver como ficou no site. Colocando os Hs de forma do 1 até o 7, podemos ver que o texto ficou em forma decrescente, ou seja, do maior para o menor, pois o H1 seria o formato maior e o H7 seria o menor formato possível. Em HTML, não só é possível mudar o tamanho da fonte, como também é possível mudar o seu formato. Como por exemplo, usando a tag B, ela é usada para colocar o texto em negrito. A tag I é usada para colocar o texto em itálico. A tag U para textos sublinhados. A tag TT para fontes monoespaçadas, ou seja, fontes parecidas com a máquina de escrever. E pré, que é um texto pré-formatado. Aqui nós colocamos os olás entre as fontes e nós faremos a comparação no site nesse exato momento. Para o melhor visualizamento, eu usei a tag BR algumas vezes para separar as fontes. Aqui podemos ver a diferença entre elas. A primeira foi usada a tag que coloca em negrito, a segunda em itálico, a terceira em sublinhado, a quarta em monoespaçado e a quinta em pré-formatado. Podemos ver que em negrito ela vai ficar bem mais escura do que as outras, o que seria mais fácil para identificar caso usasse em algum título de textos. Bom, essas são as diferenças entre as fontes.